bom dia, ouvintes da Sindicep Rádio Web. Está no ar Sindicep Entrevista, o programa que traz os temas mais relevantes do momento para os servidores públicos e para toda a sociedade. Você pode acompanhar ao vivo pelo perfil do Sindicep Maranhão no Facebook. No programa de hoje vamos receber a professora Flávia Moschel, fundadora e coordenadora do Centro de Recuperação de Manguezais da UFMA. Na pauta, o desmonte do serviço público e suas consequências para a área ambiental. Professora Flávia, seja bem-vinda ao nosso programa. Obrigada, Ricardo, obrigada, Sindicep. Eu quero agradecer muitíssimo esse convite num momento tão importante da gente colocar essas questões para a sociedade, para que o debate possa existir, né? Então, agradeço muito. Bom dia a todos os ouvintes também da Rádio Web. Professora, o governo Bolsonaro tem feito uma grande campanha de desvalorização dos serviços e servidores públicos, para pôr em prática um verdadeiro desmonte, dos serviços. E na área ambiental não é diferente. Como a senhora vê essa relação do desmonte nos órgãos de proteção e fiscalização com a política ambiental do governo Bolsonaro? Bom, em primeiro lugar, eu gosto sempre de lembrar que a questão ambiental, a questão ecológica é uma coisa específica. A questão ambiental é ampla, ela envolve a sociedade, é fauna, flora, meio ambiente, e também a sociedade, as áreas urbanas, as áreas rurais, as áreas agrícolas, enfim. Portanto, a questão ambiental e esse desmonte do serviço público, das instituições públicas, não é apenas um objeto do Ministério do Meio Ambiente. Nós vamos ver que várias políticas que estão sendo desmontadas, políticas públicas que foram construídas no Ministério da Educação, no Ministério da Ciência e Tecnologia, nos órgãos também de pós-graduação, da CAPES, enfim, do CNPq, a gente vê que esse desmonte ele atrela e atrai também toda uma série de consequências para a questão ambiental. Então, quando a gente percebe, por exemplo, que no Ministério da Educação a gente tira a ênfase e a importância de que se veja a educação ambiental, que ela fica só como instrumento do Ministério do Meio Ambiente, que a gente trabalhe esses outros parâmetros. Então, esse é um problema que a gente começa a perceber que na base da educação, que é a base de tudo, da informação, da formação de crianças, de adolescentes, a política do EJA, dos jovens e adultos, Então, tudo isso sendo sucateado vai deixando também a população menos informada, mais confusa, Porque ela acha que está entendendo, mas não está entendendo bem, porque justamente a base dessa educação está sendo desmontada desde a base mesmo até o ensino superior. Na questão do Ciência e Tecnologia, do Ministério da Ciência e Tecnologia, é uma loucura o que está sendo feito, Porque as pessoas imaginam que o impacto é só sobre a questão da pesquisa, de bolsa, de professor que usa droga, aluno que vive sem roupa na universidade, essas fakes que produzem para a sociedade, e aí a gente vai percebendo que com esse discurso eles vão desmontando, passando para a sociedade que é desnecessário, que é um custo excessivo, e aí vão desmontando não só os sistemas de pesquisa, que é a base do nosso conhecimento, para a gente não ficar refém, como já fomos no passado, dos conhecimentos da Europa, dos Estados Unidos, da Ásia, mas a gente precisa gerar o nosso próprio conhecimento, e nós temos cientistas fabulosos, que inclusive muitos estão indo embora, um êxodo, estão tendo ofertas, e nessa pesquisa que envolve o conhecimento, que traz o conhecimento, grande parte dessa pesquisa, direto ou indiretamente, está associada à questão ambiental, ou na prevenção, ou na recuperação de áreas degradadas, ou no combate aos danos, ou no trabalho da vulnerabilidade socioambiental. Muita pesquisa no Brasil sendo feita e a gente perdendo isso. E aí, digamos assim, o corolário desse problema, eu vou citar a questão do exemplo do INPE. O desmonte que está acontecendo no INPE, no Instituto de Pesquisas Espaciais, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que é o órgão
totalmente autônomo, né? Era totalmente autônomo e gerava o monitoramento do clima, das queimadas no Brasil todo, da Amazônia, nos cerrados, o monitoramento climático, não só de temperatura, mas de ciclones, enfim, a previsão de tempos, que impacta a vida direta das pessoas, impacta a economia, impacta a agricultura, impacta tudo que deve ser feito de forma sustentável. Então, o que a gente vê? A gente vê que de forma criminosa, né? Eu chamo criminosa, irresponsável, né? Na verdade, as pessoas que estão desmontando têm responsabilidade, o governo federal tem responsabilidade, então chamá-los de irresponsável eu não chamaria. Eu acho que isso é um crime ambiental institucionalizado. Estão acontecendo crimes ambientais institucionalizados. E por pessoas que ficam fora da alcance da lei, né? Inclusive, já está falando também o ministro em fundir, né, o Ibama com o Instituto Chico Mendes, que é outro desmonte, né? E é outro retrocesso. Outro retrocesso. Isso foi desmembrado e se provou que estavam bastante eficientes, porque puderam, cada grupo, alocar seus recursos e seus esforços para as suas especificidades. Na fusão, né, o que acontece com uma fusão? Na fusão, você não vai ter mais contratação, porque a política é de enxugamento, então você tem uma série de extinções de coordenadorias, de diretorias, de departamentos que trabalham especificamente com coisas que são gigantescas. Então, a gente precisa realmente de ter um olhar específico para a Amazônia, um olhar específico para a zona costeira, para a Mata Atlântica, um olhar específico e uma prática específica para a fiscalização, para o licenciamento, né? Então, o que a gente vê com isso na medida em que se há essa fusão, há essa perda dessas funções de pessoal e de capacidade, né, que já temos capacidade instalada. Na verdade, a nossa capacidade instalada já está sendo sucateada, porque várias coordenadorias, diretorias foram extintas dentro dos órgãos, não só de meio ambiente, mas dos órgãos de ciência e tecnologia, de educação. Então, com essas extinções, e o que acho interessante é que havia o discurso durante as eleições e no início do governo que era para enxugar, era realmente para diminuir os ministérios. Mas a gente não viu isso. A gente viu saltar hoje para, acho, 23 ministérios, né? E o que ele está fazendo, né? O governo federal está fazendo é fundir estruturas dentro do próprio ministério para justamente implodir a capacidade técnica, a capacidade prática efetiva e a capacidade teórica de cérebros, de monitoramento, de percepção dos problemas, de trazer os problemas para a ordem do dia, para o trabalho. Então, o INPE, por exemplo, sem poder, ou quando ele monitora as queimadas, e nós vemos, não só pelos estudos do INPE, mas corroborados por estudos internacionais todos, que nós temos a maior queimada, maior desmatamento da Amazônia, do Cerrado brasileiro, do que jamais tivemos desde a instalação desses órgãos. Então, a gente percebe que não é, e que isso não é compatível com o simples aumento da temperatura, que é verdade que acontece, a queimada ela pode se instalar naturalmente, mas o que faz o criminoso? O que faz aquela pessoa que tem a vontade criminosa, né? O garimpeiro que quer entrar na área indígena, que quer entrar na área florestal, né? O latifundiário, o responsável por um agronegócio que não é sustentável, que não tem interesse de ser sustentável, porque ele quer fazer extensão para pasto, para soja. Então, ele aproveita e ajuda, né? Chamando seus capangas e tudo mais, que a gente já viu isso, para direcionar as queimadas nessas, ampliar o seu tamanho, e elas, interessantemente, estão atacando mais as reservas naturais do que os setores econômicos. Quando a gente vai ver as queimadas, de um modo geral, tem queimada acontecendo em fazenda? Tem. Mas se você reparar, a quantidade das queimadas
está sendo sobre as áreas de preservação, né? Então, a gente percebe que é uma forma de abrir caminho, de abrir corredores para poder facilitar a justificativa de que aquela terra já não presta mais, perdeu a fauna, todo mundo foi embora, né? Os índios abandonaram, aquela terra não se justifica, mas justifica ser o quê? Produtiva, né? E a gente tem que discutir que essa produção sem meio ambiente não existe. Ninguém come dinheiro, ninguém bebe petróleo, né? Agora, o Instituto Chico Mendes é exatamente o órgão, né, responsável para fiscalizar e monitorar essas reservas. Aí o que é que ele faz? Ele está tirando e abrindo caminho para a privatização, como já anunciou a privatização de vários parques, né, parques ambientais. Como é que a senhora vê essa situação e como é que a gente pode evitar, lutar? O que é que a sociedade pode fazer para ajudar a impedir esse retrocesso? Bom, em primeiro lugar, agora vamos para o Ministério do Meio Ambiente, propriamente dito, que o que está acontecendo lá em termos da política de desmonte ambiental é realmente um retrocesso de 500 anos para muitas políticas, né? Outras mais recentes e outras antigas, né? De legislação. E esse desmonte, esse retrocesso, ele justamente procura esvaziar, colocar no Ministério do Meio Ambiente, mas também em outros, substituir técnicos profissionais, competentes, por pessoas que vão ficar gestoras e que não têm compreensão do problema, né? E ficam ali, mas se elas ficassem apenas como uma gestora e deixassem os técnicos, não. Os técnicos são retirados, muitas dessas diretorias têm cargo vago, outras diretorias também são ocupadas abaixo, né, por cargos também que não são de conhecimento, muda-se a forma de trabalhar, e aí você não deixa mais, começa a trabalhar o desmonte das políticas públicas. Então, nós vamos ter a questão da lei de parques, a questão da entrada de proteção, mas isso, eu queria chamar a atenção, que isso não é feito única e exclusivamente assim, de forma dentro, né, dos setores. Isso é feito de forma alardeando, né? Há um alarde, ou seja, o governo fica dizendo e bombardeando a população de que está fazendo esse desmonte sob um título de que, na verdade, é um enxugamento da máquina modernização, pública, né? que é uma modernização, que a gente vai ver esse fato de dizer que não tem mais corrupção e desmontar Polícia Federal, desmontar as polícias federais, muitas vezes vão conosco, eu já fui com a Polícia Federal fazer perícia ambiental em áreas de invasão sobre duna, aqui onde a gente está, aqui no Maranhão, áreas de preservação permanente de duna, e o juiz federal que me determinou a perícia, né, pelos riscos, eu fui com a Polícia Federal acompanhando os trabalhos. Então, a Polícia Federal, ela realmente tem autonomia e uma importância grande também nessa questão ambiental, porque ela acompanha muitas vezes muitas ações dos agentes ambientais, e acontece o quê? Com esse desmonte, diz assim, não precisa polícia aí, não precisa acompanhar, então nós vemos que agentes ambientais estão expostos a riscos, a assassinatos, a ameaças, né? Eles ficam dificultados de entrar em determinadas áreas para fazer fiscalização, né? Nessa história de 1 ano, quem quiser pode buscar as notícias, né? E vai ver a questão da fiscalização do IBAMA e as ameaças e até mesmo danos físicos que foram perpetrados contra os agentes. E aí, nessa questão da Polícia Federal também se diz assim, bom, a gente está fazendo isso porque não tem mais corrupção, não precisa, né? Então, por isso que eu digo que o crime está institucionalizado. Porque se antes era velado e a gente precisava de todos os órgãos para mostrar, né, e para trabalhar com isso, e da legislação,
e dos organismos, das instituições, aí se faz com esse alarde para que as pessoas falam, poxa mesmo, não tem corrupção. Gente, onde tem ser humano, tem mal profissional, tem corrupção. Então, a manutenção de mecanismos de regulação e controle são fundamentais, principalmente dentro do serviço público, porque ali não é área privada, não é um setor. O governo não detém, ele está no governo, né, para administrar o bem público, os serviços públicos, e o meio ambiente ele dá bens e serviços ecossistêmicos. Então, o desmonte vai para o serviço que os ecossistemas prestam para nós. Por Né? falar em fiscalização, né, e controle, o ministro também tentou agora revogar importantes resoluções do CONAMA. Fale um pouco mais para a gente sobre essas resoluções e o que isso a importância delas, né, para manutenção do ambiental, para proteção ambiental. Muito bem. Para a gente compreender um pouquinho o que é a revogação dessas 4 resoluções, a gente precisa rapidamente falar como era o CONAMA, como ele está hoje, porque se isso fosse no CONAMA anterior, não passaria. Claro, também houve um desmonte nele, né? Houve o desmonte do CONAMA e é preciso saber que desmonte... Sim, então, como você tinha perguntado sobre como que a sociedade pode fazer, e aí eu já vou falando e misturando, em primeiro lugar, isso que nós estamos fazendo, e o papel da mídia, o papel da imprensa autônoma, que é informar, mas não apenas informar, mas informar com caráter formativo, que é trazer o conhecimento, né, trazer os dados, trazer o quantitativo, trazer como era a legislação, o que ela tem, para que a sociedade não apenas fique achando que é uma discussão polarizada entre governo e universidade, o ambientalista. Não é. Esse é um problema da sociedade como um todo, né? Da pessoa que está em casa, a pessoa que está lá na frente das indústrias, ela também vai ser impactada dentro da sua área de trabalho e dentro da sua residência, no seu bairro, na sua casa. Então, a informação e uma informação embasada, uma informação com dados é fundamental para a sociedade começar a entender e participar do debate e aí buscar, porque a cabeça das pessoas é maravilhosa, a cabeça das pessoas, de um modo geral, tem muita criatividade, e quantas vezes a gente vê uma pessoa, sai uma notícia que alguém inventou uma coisa biodegradável, uma maquininha sustentável, com energia limpa. Isso vem da própria sociedade, né? Por quê? Porque essas pessoas se interessaram, leram e começaram a ler aqueles dados, começaram a entender, e aí foram inventivas e criaram alguma coisa. Então, para criar, para combater, para preservar, para fazer uma tecnologia, não precisa estar necessariamente nas universidades, nos institutos de pesquisa, mas precisa, sim, saber esse conhecimento técnico-científico, se apropriar desse conhecimento para que a sua criatividade possa colaborar com novas alternativas para a nossa melhoria da qualidade de vida. E entrando na questão das resoluções do CONAMA, né? Para isso, e por isso, no Ministério do Meio Ambiente, por essa razão que eu falei da importância da sociedade, da sua capacidade, né, de apropriação, de transformação de conhecimentos, os conhecimentos que a sociedade tem, aportados com esses novos conhecimentos, o CONAMA, que era um órgão deliberativo, ainda é, mas um órgão deliberativo com mais de 30 cadeiras, né, mais de 50 cadeiras, né? E nesses assentos, quem sentava? Sentava a sociedade civil, com as suas representações de ONGs, com as suas representações de associações de classe, sentavam as comunidades indígenas, quilombolas, comunidades tradicionais, representações de comunidades tradicionais, sentavam as academias, né? As academias e instituições de pesquisa, e também o governo, as indústrias, o setor econômico produtivo, né? O setor de produção,
tudo isso tinha assento. O que acontece? Primeiro, como que essas pessoas chegavam ali? Né? Eleição. O CONAMA era por eleição. Né? Então, uma vez saiu o edital que ia renovar o CONAMA, e todas as instituições, suas representações se candidatavam, às vezes faziam grupos para estarem representadas em grupos, mas, enfim, era um processo eleitoral democrático e com esse número grande de representação, e era paritário, na verdade, até um pouquinho mais, né? O governo não tinha a maioria. O que acontece hoje com o ministro atual fez, né? No governo federal atual? Ele pega e a primeira coisa que ele faz é reduz o número de cadeiras, né? Nós acho que temos 23 cadeiras hoje, se isso. E ele desmonta também o processo de entrada no CONAMA, que passa a ser por indicação. Então, eles indicam quem entra, convidam quem entra. E o terceiro problema, agora perdeu a paridade, perdeu até a minoria do governo, porque precisava... O governo ele precisa ser controlado, tem que ter controle social. E aí ele passou a ser a maioria. Os órgãos de governo são maioria no CONAMA. Lógico que, gente, se você está votando, você nem precisava votar em votação, né? Porque se o governo está querendo mudar uma coisa, e, na verdade, ele está tentando se legitimar. Então, ele bota uma resolução dessa em votação, quando ele sabe que vai ganhar, que o governo vai ganhar porque está em maioria. Né? Então, se perde o debate, se perde a democracia e se perde a possibilidade de controlar, né, os crimes ambientais que são realizados com aval do governo. E, para isso, né, eu vou falar das 4 resoluções, a 264, a 284, a 302 e a 303, porque a sociedade vê que foi revogada essas resoluções, mas não sabem direito, só fica sabendo, por exemplo, que uma fala do mangue, que é importante, e o resto, né? Então, olha só, o quanto é problemático, né? A 264, ela tira... ela foi revogada e foi substituída, foi a única que teve uma substituição, que eu chamo que a emenda é pior que o soneto, né? Porque a 264, ela passa a permitir, ela revoga a proibição, portanto, ela passa a permitir a coincineração de produtos tóxicos, de resíduos tóxicos em fornos de cimento, né? E aí eles dizem só isso. E aí, mas a sociedade diz, mas o que quer dizer isso? Gente, o que é coincinerar esses resíduos na fábrica de cimento? As fábricas de cimento, elas utilizam derivados de petróleo, como o petróleo está caro, está cada vez mais caro, elas estão procurando diminuir o seu gasto. Então, o resíduo, gente, é para combustível, que foi liberado, que a resolução 264 proibia, é que as fábricas de cimento utilizassem esses resíduos tóxicos, lixos, agrotóxicos, como material que eles chamam, fazem um blend, faz uma mistura, como uma mistura para ser utilizada como combustível em forno de cimento, para diminuir o gasto só com petróleo, né? Para não usar só combustível de derivados de petróleo. Então, existia, por conta do risco, muitas das nossas fábricas de cimento não são totalmente automatizadas, né? São manuais, e nós não temos só uma questão, o governo disse que essa resolução, e aprovou uma outra, que permite o uso, agora nós temos uma nova, permite o uso do lixo, do resíduo sólido tóxico, e permite o uso do agrotóxico, né? Aí diz assim, porque isso não gera resíduo. Gente, uma coisa é o resíduo e outra coisa são emissões. Tem emissões atmosféricas, tem gases para as pessoas que trabalham, para as chaminés, gera resíduo, sim, tudo gera resíduo, né? Não existe nada 100% no universo, né? O universo sempre tem transformações químicas que geram subprodutos. São subprodutos altamente tóxicos, são decaimentos, então a gente vai ter chuva ácida, né? A chuva ácida, que é a combinação desses gases que vão vir dos elementos, metais pesados, né? Uns vão ser compostos voláteis, outros vão ser resíduos colocados na lavagem, na água. Essa água vai para a irrigação,
né? Então, a gente vai ter na lavoura, nas pessoas consumindo, e como nós já temos, se a gente pegar lá essa questão do uso desses resíduos, dessa coincineração, no resto do mundo, a gente vai ver, na Inglaterra já fez um trabalho que está associado com o aumento de câncer nessas regiões em que houve isso, né? Então, essa é para a gente informar, mas eu acho que todo mundo deve compreender o que é isso e que deve buscar mais informações. A resolução 284 é um terror, né? A resolução 284 que foi totalmente revogada, não tem nada substituindo no momento, né? E ela trata do licenciamento ambiental, né, para os empreendimentos de irrigação. Gente, o que é um licenciamento ambiental? É um instrumento de monitoramento, de controle, né, de prevenção. Então, ali dentro do licenciamento vão todos os critérios, todas as normas do que pode ser usado, como pode ser, o que não pode, os limites, os parâmetros. A resolução CONAMA diz isso, né? Ela determina isso. Então, os empreendimentos, agora, que trabalham com empreendimentos de irrigação, estão totalmente desobrigados, a partir de agora, não estão mais cobertos, de apresentar uma solicitação de licenciamento ambiental com essas, sendo obrigado a ter que prever, né, o uso da água de forma criteriosa, de forma organizada, de forma ambientalmente segura. Nós estamos falando de segurança. O que as pessoas precisam entender é que a gente está falando de segurança para todos, para os trabalhadores dos empreendimentos, que são os primeiros impactados, porque eles lidam com resíduos, né? E para a sociedade geral, que vai o quê? O que acontece com essa questão, né? Os critérios era para que os empreendimentos tivessem mecanismos mais eficientes de irrigação, né? Modernizassem e procurassem ter mecanismos mais eficientes. Então, agora não precisa ter eficiência. Então, o camarada vai assim, isso aqui custa menos, é mais barato para mim, mas ambientalmente não tem muita eficiência, não tem segurança, mas está para mim, então eu vou usar. Então, a gente volta para aquela economia que a gente chama que é uma economia porca, né? Uma economia suja, né? Porque não economiza ninguém, apenas o bolso daquele que está comprando o equipamento e está fazendo o empreendimento. Se a gente pensar que ele também vive na sociedade e que a família dele também está sujeita às mesmas leis ambientais, físicas, químicas que o planeta está, então, realmente está dando um tiro no pé, né? Certo. E aí nós vamos cair para as resoluções 300, a 302 e a 303. Né? Aqui no Maranhão, mas também no Maranhão a 284 é complicadíssima, né? Licenciamento ambiental para empreendimentos de irrigação, uma vez que a gente está com a fronteira agrícola expandida aqui no nosso território. Mas a 302 ela vai tratar, né, da proteção ambiental em torno dos reservatórios, em torno de diques, em torno de reservatórios de água doce, enfim, que tinha um mínimo, previa, né, que dava como definição, um mínimo de 30 metros da faixa do curso d'água, da represa, enfim, para dentro, para a terra firme. Né? E essa faixa mínima de 30 metros, gente, é o que a gente chama de planície de inundação. Tá? É o serviço ambiental daquela mata ciliar, aquela vegetação é uma mata ciliar. E o serviço ambiental dela, para nós, entre outros, é fazer a prevenção de enchentes. É impedir que, no excesso de chuvas, essas represas, elas, com excesso de água, né, elas avancem para as cidades, para os povoados, para os distritos, né? E causando perdas de bens sociais, bens econômicos, perdas econômicas públicas, perdas privadas, e também a perda de mais fauna e flora, porque a gente já está tirando
não é só uma questão da biodiversidade. A biodiversidade é importantíssima. Mas por quê? Porque a biodiversidade está ali prestando serviços ecossistêmicos. O ar que a gente respira é produzido pelas matas todas, pela vegetação dos mares. Então, mas ela está fazendo a prevenção de enchentes. Então, preservar a faixa ciliar de 30 metros em volta dessas represas, em volta desses cursos d'água, quando retira, foi revogada a resolução. Então, agora, as pessoas podem, de repente, ocupar sem ser multado, sem ser fiscalizado, mas quando essa pessoa está ocupando essa faixa, ela está ocupando uma área que daqui 2, 3 anos pode inundar e ela vai perder tudo. E ela vai culpar quem? O governo, ela vai... Muitas dessas pessoas também tem pessoas que precisam de renda, não é fácil, gente, a gente perder uma casa, perder geladeiras, perder televisores, perder fogão, e muitas daquelas que a gente ainda está pagando no crediário, no cartão, né? Então... A nossa região da Baixada aqui, então, vai sofrer muito com isso, né? Nós temos problemas nos projetos de irrigação, nós temos problema nas nossas áreas de represas, de açudes, né? E o maior problema de todos é a Resolução 303 para nós do Maranhão, né? Porque nós temos a maior área de manguezais do país, uma das maiores do mundo, né? Se a gente juntar a faixa contínua num único continente, num único país, desculpa, num único país, uma faixa contínua, né, de extensão, considerando o litoral amazônico, o Pará, o Maranhão, o Pará, né, o Maranhão detém a maior área, mas se somar com a área do Pará, né, somar com a área do Amapá, em termos de um único país, nós vamos ter a maior área contínua de manguezais do mundo. Nós estamos em segundo lugar em determinadas publicações internacionais, porque consideram a área descontínua. Então, a Indonésia, por exemplo, é um arquipélago, um grupo de ilhas. E aí nós vamos ter a superfície relativa, né? A superfície relativa que contabiliza. Se a gente fosse considerar as reentrâncias maranhenses e paraenses e contabilizasse não a extensão de linha reta, mas toda a extensão de reentrâncias, a gente já vê que era muito mais do que já é, né? Então, o que acontece com a Resolução 303? Do que ela trata? Ela trata das APPs, dos critérios de proteção, dos critérios. Manguezais, restingas, áreas de preservação permanente, de fato, estão protegidas dentro do atual código de 2012, que chamam código, para mim é uma lei, porque não é exatamente um código, porque ele trata mais das florestas, etc. O código de meio ambiente que nós tínhamos, o 4771, que caiu em 2012, ele era muito mais amplo, né? Ele tratava de muito mais assuntos, e aí a lei de 2012, que se chama de código, e eu não gosto de chamar de código, é uma lei específica para a proteção ou para normatização das áreas de proteção permanente, né? De quem considera, das florestas, né? Então, o que a gente vê ali? Ali só diz que é protegido. Só. Né? Não tem critérios, não tem nada. A Resolução 303, ela vem, como todas as resoluções do CONAMA, que é um órgão deliberativo de estudos e de implementação de política pública, para a implementação de política pública, o CONAMA, são as resoluções CONAMA que estabelecem ou estabeleciam os critérios, mas área de proteção permanente como? Totalmente, em toda a sua extensão, a restinga, né? A partir de 300 metros da faixa de praia, você tem restinga, está protegido, né? Tem mangue, está protegido. Caiu. Com a resolução, você não tem mais limite de tamanho. Então, você libera, né, para o desmatamento ali e, claro, para os interesses de resorts, interesse de grandes empreendimentos econômicos, né, que não percebem que também estão dando um tiro no pé, porque são as restingas, as dunas e as áreas de manguezal que fazem um grande serviço ecossistêmico, entre outros. Não dá só comida, não dá só remédio, o que é muita coisa. Muita da segurança alimentar
do litoral do Brasil está em cima desses ecossistemas, porque não é só caranguejo, ostra, sururu que está ali, não. Os manguezais, eles prestam um serviço ambiental de fertilização da nossa água costeira. Então, os peixes, camarões, uma diversidade grande que a gente pesca, que utiliza, né, no comércio, que utiliza na renda de comunidades tradicionais, que utiliza no emprego, no trabalho de pessoas, né, sofre impacto também com a redução, com o desmatamento de áreas de mangue, porque a produção, que nós chamamos a produtividade, a produtividade desse ecossistema que presta um serviço para melhorar a pesca, então a gente vê que está pagando mais caro o camarão, mas a ideia vai entrar também para ficar cultivando camarão, né? Então a gente desmata, pode botar ali aqueles empreendimentos de carcinicultura. Sempre costumo dizer que eu não tenho nada contra camarão, não sou alérgica, entendeu? Agora, a maneira como se faz cultivo no Brasil é uma maneira totalmente insustentável e criminosa, né? Porque tanto que os licenciamentos atuais dificilmente são dados para carciniculturas que não se adequam, que não tratam com a questão da reciclagem da água. Eu, por exemplo, conheço uma carcinicultura que tem um sistema fechado de água que, depois de captado, ela mantém e trata a sua própria água para reutilizar nos tanques, né? A maioria não é assim. Então, o que acontece? Quando vai pedir licença, barra, porque a resolução CONAMA ajuda o gestor público ambiental e aquele a dizer, não, você tem que se adequar. Como não está adequado, não ganha licença. Revogando a resolução CONAMA, que dá esses critérios, né, que permite que os gestores públicos tenham instrumentos e ferramentas de gestão para conceder a licença, dizer o que não concede, dizer o que tem que ser ajustado, esses empreendimentos não sustentáveis, eles entram mesmo, e eles entram derrubando mangue, eles dizem que é em área da Picum, não existe carcinicultura que, a não ser uma vez que você capta, mas mesmo essa que captou, ela teve que desmatar mangue, por isso que eles solicitam desmatamento para X% de mangue, né? Para poder fazer a captação da água do estuário, porque de onde vem a água? Né? Vem a água que vai para o Apicum ali, teoricamente, né? Para o Apicum, vem do estuário, são águas salobras que são tratadas. E para chegar, o Apicum, gente, ele está no meio do mangue ou atrás do mangue, nunca na frente. Então, para chegar no estuário, para fazer a captação do empreendimento, tem que haver desmatamento de mangue, tem que haver canalização, tem que haver bombeamento, e essas bombas, elas não sendo compatíveis com malha, elas destroem uma quantidade enorme de vida, de larvas e de jovens, de peixes, de camarão, das ostras, dos caranguejos, tudo que gera não apenas a subsistência do pescador. Às vezes as pessoas falam, mas eu não como isso mesmo, eu moro aqui no Pantanal e não estou lá na zona costeira, não tenho nada com isso. Tem, porque muitas vezes você está lá no Pantanal, mas você compra um camarão no supermercado, que ele está congelado, você compra peixes de água salgada, todo mundo compra peixe. Então, nós estamos falando da questão econômica também, da questão socioambiental econômica. Não existe essas relações sem geração de trabalho, renda, emprego e dinheiro. O manguezal está na base de uma pirâmide que envolve, né, os seus elementos, os seus bens, né, de alimento, mas aí ele vai para o setor pesqueiro, ele vai para o supermercado, ele vai para o turismo, porque todo mundo dos outros lugares do mundo querem viver onde tem mangue e querem comer. Porque na Europa não tem manguezal, não tem caranguejo, não tem esse camarão que a gente come, não tem nada disso, lá é caro. Então, o turismo, tem os hotéis, nos quiosques, nos bares de praia, nós temos a transformação cultural, o saber fazer cultural dos bens e serviços do mangue, pegar uma receita, como a gente faz caranguejo nos manguezais aqui do Maranhão, é totalmente diferente de como se faz receita de caranguejo nos manguezais da África ou da Ásia. Né? Porque isso é cultura. Então, nós estamos falando de geração cultural também.
Aí a questão os manguezais também protegem a costa. É um tipo de mata ciliar estuarina. Protegem a costa contra as enchentes, contra a erosão, né? E vai erodir o quê? Vai erodir, quando a gente tira o manguezal, vai erodir as estradas, as ruas, os empreendimentos públicos, mas também privados. Vai entrar no bar, no restaurante, como a gente vê em muitos lugares hoje, que as marés estão mais altas, o nível do mar está aumentando, e a gente vê as grandes marés já entrando e quebrando, né, aquelas áreas que foram aterradas no passado, a maré está retomando aquilo ali, e até áreas novas, com a erosão, e com essa erosão nós vamos ter gasto público e gastos privados. Claro. Né? A pessoa que está perdendo as suas coisas, mas é como eu disse, eu não tenho nada com isso porque eu não moro na beira d'água, mas você vai gastar, porque é o seu imposto que vai pagar para consertar as vias públicas, para consertar calçadas, os estabelecimentos, para fazer tecnologia de contenção, quando o serviço ecossistêmico já estava sendo prestado lá. A gente deveria construir, né, atrás do cordão de dunas, atrás do cordão de restingas, atrás do cordão de manguezais, deixando que eles estivessem nos protegendo e a gente pudesse fazer as coisas de forma sustentável. Né? Então, Milan, o que a gente vê aqui é que a implicação dessas revogações, né, deixa a sociedade totalmente descoberta, né, das consequências socioambientais, né, e muitas vezes não tarda, não. Né? Porque hoje nós estamos num ritmo muito acelerado de aquecimento global, então áreas que choviam vão ficar mais secas, áreas que choviam pouco vai chover demais, ou áreas que eram secas podem mudar. Isso muda o ciclo de agricultura, muda o ciclo das espécies. A gente vê agricultor dizendo, gente, eu plantava feijão, plantava batata, plantava, né, alguma leguminosa numa época, agora não planta mais, está chovendo 2 meses depois, né? Ou já choveu. Então, nós estamos com perdas na economia, desde a agricultura até a indústria. Professor, o tempo da gente está acabando, mas eu queria também aqui fazer a leitura aqui de uma pergunta de um assistente nosso, Dom Marconi Edson. Ele fala, professora Flávia Moschel, como a senhora descreveria ou dissertaria sobre essa frase de Ricardo Salles? Passa a boiada e retira a proteção a manguezais e restingas para promover turismo. O que a senhora fala sobre isso, essa frase para a gente? Essa frase, obrigada, Marconi, pela pergunta maravilhosa. Essa frase ela tem três coisas para ler, né? Primeiro, o passa a boiada, né, já diz que é a ideia de fazer queimada também para aumentar a pastagem para os grandes empreendimentos ou deixar a pastagem começar para depois gerar o agronegócio, né? Na verdade, é o agronegócio, é a agropecuária, é o pasto, é a soja. Então, primeira coisa, ele foi tão infeliz que ele realmente usou um termo, ele podia ter dito qualquer outra coisa, mas ele usou o termo passar a boiada, porque a boiada está na cabeça dele. Em psicologia, a gente chama isso de ato falho, né? Ele teve um ato falho, ele falou, deixa passar a boiada, porque passa a boiada, o agronegócio está liberado, né? E, além de passar a boiada, ele fala assim, para liberar para o turismo. Que turismo? Olha, o turismo é um dos serviços, né? Não é um bem, o serviço gera uma cadeia que mais gera dinheiro e recursos no mundo inteiro, mas principalmente o turismo sustentável. Hoje está se pagando e as pessoas também estão deixando de viajar para lugares que não estão de acordo com a questão sustentável. Então, a gente vê o Caribe, mergulhos nos recifes de coral, que eu conheço, já mergulhei, recursos que lá tudo é baseado na proteção dos recifes, né? Porque os recifes já estão sofrendo com a questão da mudança climática. Então, só para lembrar, né? E os mangues lá também. Então, quando a gente pega a proteção dos recifes, lá a gente vê um monte de placas em todos os lugares, no restaurante, no hotel,
no saguão do hotel, na área que você vai pegar um barquinho para passear, né, que não pode jogar âncora, não pode, tem toda uma norma, e as pessoas cumprem. E lá fica dizendo assim, aproveite o passeio e daqui, dos recifes de coral, não retire nada, não tire nada, apenas fotografias. A única coisa permitida para se tirar do meio ambiente são fotos. Então, e lá o Caribe junto com a Ásia, tem bilhões, a maior receita econômica do Caribe é o turismo sustentável nas suas áreas de Recife. Então, o que a gente sabe disso? O que a gente compreende disso? É que quando se passa a boiada, e se desmata o mangue também, a gente está matando a galinha dos ovos de ouro. Perfeito. Porque o turismo que a gente está tirando a possibilidade de divisas para o país, divisas locais para as comunidades, divisas estaduais, né, e divisas regionais. E passa a concentrar e a privatizar um lucro que vai ser temporário naqueles resorts, naquelas áreas, a privatização do bem público, porque praias, mangues, restingas, dunas são bens públicos. Então, é a privatização do bem público, transformar o bem público em bem privado. Só que essas pessoas, eles vão encher o bolso de dinheiro, mas depois vão ter que ir embora. Por quê? Porque vai começar a erosão. A erosão não para. Gente, o meio ambiente, a maré não vai parar de chegar, as chuvas torrenciais, as dunas, as areias, que a gente vê, o impacto de dunas, onde foi tirado a areia e duna, fica entrando areia nas vias, nas estradas. E a gente já gasta, eu queria dizer para os ouvintes todos, a gente já gasta com imposto, quando a gente está pagando o imposto do serviço de limpeza pública, vai ver onde estão os nossos queridos garis, onde está o pessoal da limpeza. Está varrendo rua, estrada, em beira de praia, está tirando areia, porque a areia acumula e não deixa passar o carro. Impede o acesso de carros, de ciclovias, de tudo. Então, mas a função da limpeza pública, gente, não é tirar areia de estrada, né? Ela está fazendo isso porque esse é um impacto, é uma consequência, é um impacto, é uma resposta, né? É o impacto advindo do desmatamento das dunas. Agora, com a liberação da resolução, né, nós temos um problema muito maior que vai impactar oficialmente, porque não vai ter mais regulação, as comunidades tradicionais, mas a sociedade e os próprios empreendimentos. Então, a economia, todo mundo vai sair perdendo. Ok. Infelizmente, nosso tempo, já passamos nosso tempo atual. O papo é muito bom. Muito obrigado. Queremos agradecer aqui a participação da professora Flávia Moschel, que trouxe para a gente aqui um monte de informação importante. E, professora, deixa aqui, então, as suas recomendações ao nosso público. Bom, eu quero agradecer mais uma vez ao Sindicep, a sua moderação também, Milan, que foi maravilhosa, e também a todos os ouvintes, queria agradecer muito todo mundo que está participando, que está fazendo perguntas. Quem quiser entrar em contato, eu tenho Instagram, Flávia Moschel, eu tenho Facebook, Flávia.Moschel, enfim, Flávia Moschel, buscou ali no Google, né? Vai ter os acessos, tem como me encontrar na universidade. Agora a gente está em trabalhos remotos, né? Protejam-se todos, cuidem-se, não é uma gripezinha, isso também é fake news, né? Isso também é desinformação. Há muita gente morrendo e eu acho que muitas pessoas que estão nos ouvindo conhecem pelo menos alguém, eu conheço gente próxima, familiares e amigos que faleceram por conta da Covid, da doença Covid, do coronavírus. Então, eu queria dizer que para vocês todos, para todos nós, continuemos antenados. Toda vez que sai uma informação, uma divulgação do governo, vamos fuçar aquilo, vamos buscar. Mas o que resolução é essa? Mas do que trata? Eu não conheço esse termo. Bota no Google ali de novo. Começa a buscar, procurem, né, fazer aquela autoinformação também. Procurem pessoas, procurem informações, procurem ver o universo de dados, não apenas achismo.
O achismo é muito legal na mesa de bar. Eu acho que seu batom devia ser rosa. Eu já gosto, eu acho que o meu devia ser vinho, né? Então, o acho é uma coisa assim de gosto pessoal. A questão ambiental, social e econômica desse país não é uma questão de gosto pessoal. Tem dados, tem elementos, tem fundamentos, tem princípios, né? Tem conhecimento social, tem conhecimento científico, tudo é agregado como um valor que nós devemos usar para poder procurar a nossa melhor qualidade de vida. Obrigado, professora. Nosso programa está chegando ao final. Continue Obrigada. agora com a programação da nossa SINDICEP Rádio Web.